Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPR. Nesta sequência de 3 episódios, teremos como convidado Tiago de Barros Álvares de Lima. Ele é bacharel em jornalismo pela PUC de Minas Gerais, licenciado em História pela Estácio e é mestrando de História pela Universidade Estadual de Maringá. Neste primeiro episódio, ele falará sobre as origens do punk rock no Brasil, desde as raízes no blues e rock and roll até a criação do Aborto Elétrico, a primeira banda de Renato Russo. Nos episódios seguintes, Tiago entrevistará convidados sobre outros aspectos da vida e obra de Renato Russo, com relação ao punk rock. Avisamos que algumas músicas tiveram que ser cortadas devido a direitos de reprodução. É com você, Tiago. Fala moçada, tudo bem? Meu nome é Tiago Barros, eu sou formado em jornalismo, em história, tenho aí especialização em metodologia do ensino de história e geografia e também em arte, cultura e educação. Faço mestrado pela Universidade Estadual de Maringá sobre Renato Russo e o movimento punk rock brasileiro. Minha dissertação é sobre Renato Russo e o movimento punk rock brasileiro. Meu orientador, Reginaldo Dias, um abraço para o meu orientador, o grande Reginaldo. Hoje eu vou apresentar para vocês um mini curso sobre o Renato Russo e o movimento punk rock brasileiro. Nós vamos falar um pouco desse personagem tão presente na atualidade, seja pela sua figura, seja pela sua filosofia de vida, seja pelas suas músicas, os refrões de suas músicas. Quantas vezes aí nessas crises que a gente vive no Brasil, e olha que o Renato Russo nasceu em 1960, 27 de março de 60, e faleceu em 1996, com 36 anos de idade. E desde 96 ele cantava suas músicas ali em meados da década de 80 e nos anos 90, e desde então as suas músicas parecem atuais, né? Ele falava sobre ditadura, ele falava sobre tortura, ele falava sobre epidemias, inclusive na música Perfeição, sobre política. Quem nunca fica cantarolando por aí que país é este, né? Então, eu vou dividir esse mini curso da seguinte forma. A primeira parte, que é essa que a gente começa aqui, eu vou fazer uma introdução, uma contextualização sobre o surgimento do rock a partir de alguns autores que eu considero importantes para isso, e tanto do rock como dos movimentos da juventude. É bom a gente diferenciar uma parte a música, a outra parte os movimentos juvenis que começam ali após a Segunda Guerra Mundial. Mas isso eu vou deixar bem claro daqui a pouco. Essa primeira parte a gente vai trazer a história do rock, o surgimento até o movimento punk. O movimento punk rock que começa ali em meados da década de 70, Inglaterra, Estados Unidos são os palcos. Depois, pessoal, nós vamos na segunda parte falar com Antônio Carlos de Oliveira. Ele vai fazer uma participação, ele é autor desse livro aqui, Os Fanzines Contam uma História sobre Punks. Ele vai falar do movimento punk em São Paulo, ele participou do movimento, é historiador, fez esse livro falando sobre o movimento punk, até hoje é atuante, está sempre aí na área, conhece muito sobre o punk. E na terceira e última parte nós vamos falar sobre o próprio Renato Russo. Carlos Marcelo, biógrafo, vai estar com a gente, é o autor desse livro aqui, Renato Russo, O Filho da Revolução. É a biografia mais completa, mais lida do Renato Russo. Eu indico inclusive para vocês aí que querem saber mais sobre o Renato Russo, essa biografia do Carlos Marcelo, que é jornalista. Então, são essas as 3 etapas do nosso mini curso, perfeito? Vamos lá então. Renato Russo e o movimento punk rock brasileiro, um passeio pela juventude dos brasileiros nas décadas de 70 e 80. Bom, Renato Russo, como eu falei, nasceu no Rio de Janeiro, pseudônimo de Renato Manfredini Júnior, né? O Carlos Marcelo vai falar um pouco mais sobre isso com a gente depois. Na família ele é conhecido como Júnior, e depois ele vai adotar o Renato Russo. Era jovem de classe média alta, viveu em Brasília durante a sua adolescência e demonstrou sempre muito incômodo com as questões políticas e sociais. Exploração do trabalho, destruição do meio ambiente. Ele canta isso, por exemplo, na música Fábrica, né? Tanto da exploração do trabalho como da questão da destruição do meio ambiente, a violência, a repressão policial. O Renato Russo, ele é jovem em Brasília no contexto de ditadura militar, na década de 70. Então, quando o surgimento punk chega a Brasília,
A ditadura já está um pouco mais branda, mas ele ali com 13, com 14 anos, está justamente em Brasília, na capital federal, na ditadura militar. Então ele fala dos movimentos dos direitos humanos, a falta de soberania nacional, entre outros temas complexos, perfeito? Então, como eu já falei, algumas de suas músicas tornaram-se hinos de uma geração que transitava entre um regime autoritário caracterizado pela presença dos militares no poder e por uma pulsão de liberdade capaz de organizar jovens em manifestações de todos os níveis, né? Ao longo dos anos 60 e 70, em contexto de repressão do Estado, o golpe militar acontece no Brasil justamente em 1964. Então, a partir disso, com essa repressão, diversos artistas usam a música como forma de expressar insatisfação com o governo. Então você tem aí, por exemplo, Chico Buarque, né, que é um exemplo maior aí no artista da música popular brasileira. E a partir dos anos 80, lembrando, né, o regime militar, a ditadura, esse período de ditadura vai de 64, que é o golpe, até 1985, né? Nós temos eleições diretas para presidente somente para as eleições de 90. Então é um período aí em que, por exemplo, não há votação para presidente. Então, eles começam a utilizar a música nos anos 80 para demonstrar também satisfação com o governo e buscar essa democracia, né? Então o cenário é contraditório, marcado por repressão do Estado e a criatividade estética capaz de mobilizar a juventude em torno da filosofia punk, que é um termo utilizado pelo O'Hara, né? Esse autor aqui, a filosofia punk. Eu até marquei aqui o nome dele porque a filosofia do punk é justamente o livro deste autor, beleza? Então, para organizar nossa reflexão, vamos fazer ponderações, revisões bibliográficas, já falei do Carlos Marcelo, da biografia mais difundida sobre o Renato Russo, e vamos começar a falar então de juventude e rebeldia. O Eric Hobsbawm, 1994, fala que após a Segunda Guerra Mundial, a juventude ganhou certa notabilidade e criou um grande protagonismo nos chamados Anos Dourados, que são os anos 50, né? O autor destaca que esses anos marcaram um momento importante do capitalismo e o jovem, com suas mesadas, tornaram-se consumidores assíduos de moda, cultura, cinema, entre outros. Formava-se dessa forma uma juventude contestadora, com indumentárias, músicas, comportamentos, estilos e tendências. Olha como é que o Eric Hobsbawm ele dá aqui um retrato dessa sociedade nesse momento. O mundo tinha saído da Segunda Grande Guerra Mundial, né, com bomba atômica, com o Holocausto, nazismo, todos os fascismos e tudo quanto é tragédia, né? Então, o mundo sai naquele momento, os jovens saem com uma percepção distorcida, né? É um momento ali de depressão, de reconstrução. Só que nos anos 50, com o aumento do poder aquisitivo, né, surge os chamados anos dourados, né? Então, os filhos, né, agora passam a ter poder aquisitivo, com maior investimento. E eles agora passam a ser consumidores. A partir disso, eles não estão ainda formando uma juventude rebelde. Eles estão mais consumindo. A gente vai ver isso mais para frente. Os jovens vão criar uma nova identidade que revolucionaria literalmente a cultura política dos anos 60. Não nos anos 50 ainda, tá? Nós vamos aprofundar mais nisso. Eles tornam-se atores sociais protagonistas na construção da contemporaneidade, foram predominantes em movimentos revolucionários e contestadores de políticas opressoras e de guerras. O Hobsbawm, em 2017, narra em uma perspectiva cultural e histórica a bipolaridade que faria parte do mundo a partir dos anos 60 em um movimento transnacional classificado pela imprensa dos Estados Unidos como contracultura. Tal movimento colocava os jovens como figuras centrais nos cenários por busca de identidades culturais e até mesmo nacionais. Então a contracultura é justamente o contrário da cultura pré-estabelecida. A cultura conservadora dos Estados Unidos vai de choque com uma nova cultura que surge aí, que é a cultura juvenil. E a cultura juvenil nada mais é do que uma cultura rebelde. Então o Hobsbawm, na página 317, 2017, né, no livro A Era dos Extremos, ele fala que o aumento de uma cultura juvenil específica indicava uma profunda mudança entre as relações. A juventude se tornava um agente social independente.
Ele define esse período como um marco específico da história, conhecido como Revolução Cultural, e que culminaria em muitos movimentos de libertação sexual e até mesmo de uso de drogas. Aqui, então, uma passagem do Hobsbawm sobre esse tema. Para vocês refletirem, a nova autonomia da juventude, estamos nos anos 60, 50, 60, como uma camada social separada, foi simbolizada por um fenômeno que nessa escala provavelmente não teve paralelo desde a era romântica do início do século XIX, que era o herói cuja vida e juventude acabavam juntas. Essa figura, antecipada na década de 50 pelo astro do cinema James Dean, foi comum, talvez mesmo o ideal típico no que se tornou a expressão cultural característica da juventude, o rock. Então, o jovem, aquele que vai acabar morrendo cedo. E é bom citar aqui, por exemplo, o James Dean, né, com o filme Juventude Transviada, na década de 50, já trazendo algumas características do que seria, do que explodiria. Eu usaria esse termo, né? Nos anos 50 seria pavimentado ali entre a juventude um ideal, uma ideia de ir contra a cultura que estava estabelecida. Então, a partir dos anos 60, explode esse ideal entre esses jovens, né? A contracultura surge nos Estados Unidos tendo esse cenário como pano de fundo. O termo foi utilizado pela imprensa para definir manifestações de hippies, intelectuais de uma nova esquerda, estudantes, grupos marginalizados e minorias sociais, né? O Renato Russo, inclusive, faz um trabalho sobre isso, por exemplo, em seus discos, né? Ao falar de Stonewall. Então, por exemplo, os LGBTs atacados pela polícia que reagem. Então, vários grupos, né? Os movimentos feministas, minorias sociais, a gente está falando dos direitos também que são conquistados pelos movimentos dos negros. A gente tem uma série de personagens surgindo nos Estados Unidos contra aquela cultura conservadora, né? Aquela cultura racista, às vezes separatista. A questão da homofobia começa a ser debatida, também a questão do direito das mulheres, as questões ambientais, então, começam a ser faladas, e as questões de guerra. Os Estados Unidos entram em guerra aí com o Vietnã, e os americanos, né, através desse movimento todo aí desses jovens, né, os hippies, os intelectuais da nova esquerda, eles começam a contestar o porquê dessas guerras, porquê de mandar americanos morrerem em uma guerra que para eles era infrutífera. Então o Capellari, outro autor, 2007, os anos 60 são conhecidos como anos rebeldes. 2007, Capellari, página 4, completa que houve uma expansão que foi diretamente responsável pela fermentação cultural e política da juventude nos anos 60, em todas as regiões do planeta. Concentrados em cidades universitárias, a massa de estudantes e professores tinha um caráter transnacional. A gente, quando for falar de Brasília, a gente vai ver isso, tá? Quando o nosso Carlos Marcelo, que é o biógrafo do Renato Russo, for citar a Turma da Colina, ele vai falar um pouco sobre a ligação que aquelas pessoas têm em torno da Universidade de Brasília, o UNB, na década de 60, né? Brasília tem uma coincidência, Brasília e Renato Russo têm a mesma idade, né? Nascem em 60 e se encontram na década de 70, já que ele muda para lá quando é adolescente. Mas a Universidade de Brasília, ela torna-se, em torno dela, principalmente na região ali da colina, concentrada ali numa cidade universitária, onde novas ideias vão surgindo. Então essa massa de estudantes e professores, ela começa a ter um caráter transnacional, tá? Então tudo que vai acontecendo em alguns lugares vão chegando a outros, e principalmente através das universidades. Pode-se definir a contracultura como a representação dada a um conjunto de manifestações de repúdio ao modo de viver, né, predominante no Ocidente, por parte da juventude nos anos 60 e 70 do século passado, nas quais resultaram algumas transformações socioculturais, ainda que nem sempre as defendidas por seus teóricos e apologistas. Capellari, 2007, página 7. Isso é correto, né? Nem sempre quem é que não conseguiu que fosse daquela forma, mas já manifestava-se ali uma contracultura, uma coisa nova surgindo. Olha, o Pereira, 1986, identifica que uma das características básicas do fenômeno é o fato de se opor, de diferentes maneiras, à cultura vigente e oficializada pelas principais instituições do Ocidente. O autor, Pereira, completa que contracultura é a cultura marginal, independente do reconhecimento oficial.
A partir disso, ele observa, o Pereira, que o termo refere-se aos movimentos dos anos 60, como já foi dito, o hip e o rock, além de manifestar uma maior complexidade, maior de efeitos. Vamos chegar ao Brasil, então. Brasil, o fenômeno começa na década de 60, em plena ditadura militar, culminando com a instituição, em 1968, do Ato Institucional número 5, que reprimia manifestações sociais. Então, o golpe militar é dado no Brasil em 64, os militares chegam ao poder, e em 1968, com o Ato Institucional número 5, passa-se a reprimir qualquer tipo de manifestação e críticas ao governo, censura, perseguição a artistas, às ideologias, entre outros, coisas aí que a gente fica sabendo já no ensino médio, né, quando a gente estuda história. Então, ao mesmo tempo que os militares tentavam controlar a sociedade, a opção do Brasil pelo desenvolvimento em um modelo industrial transnacional fazia com que a indústria cultural levasse ao povo o fenômeno do internacionalismo, reproduzindo tendência de países como Estados Unidos e Inglaterra. Neste contexto, surgem as rebeliões dos estudantes e também o movimento do tropicalismo, que contém uma estética de resistência com elementos da contracultura. Então, olha só que interessante isso tudo, né? O Brasil com repressão, com uma ditadura, né? E mesmo assim os movimentos juvenis aqui existem, né? Inclusive tentando se manifestar contra o regime que estava em vigor, né? E o tropicalismo é um movimento que surge justamente como uma forma de mostrar essa resistência, tanto nas letras como na estética, né? É uma estética de resistência. Caetano Veloso, Gilberto Gil, são os grandes nomes aí do tropicalismo. O Capelari, ele fala que o surgimento do tropicalismo em 1967, no terceiro festival de MPB da Record, causou estranheza em função de suas propostas inovadoras, que revelaram um Brasil fragmentado e contraditório. O movimento musical, assegurado por uma estética de moda bastante peculiar, liderado por personalidades como Gilberto Gil e Caetano Veloso, teve vida curta. Acabou em 68, mas abriu as portas para a contracultura no país, certo? Bom, então é isso, a gente falou um pouco de contracultura e também do surgimento aqui no Brasil, de como chegou através do tropicalismo, entre outros movimentos. É claro que a gente poderia dar uma aprofundada nisso, falar sobre outros movimentos, outras tendências que surgem no Brasil, né? Seja pelo modismo que marcaria os anos 50, a gente vai falar mais sobre isso agora, ou seja mesmo pela estética de resistência, como era o tropicalismo através de suas canções. Perfeito, moçada? Vamos lá. Surgimento do rock. Em relação ao rock, precisamos fazer algumas ponderações sobre a origem, né, do movimento musical e como progressivamente ele foi se transformando no decorrer dos anos até chegar ao movimento punk rock. O grande nome do rock, da escrita que eu gosto muito, é o Roberto Mugiati, desse livro aqui, 1973, Rock, o Grito e o Mito. Ele vai explicar que o rock nasceu de um grito, o primeiro grito do escravo negro ao pisar em sua nova terra, América. Ele prossegue fazendo um trabalho bastante cuidadoso sobre a origem dos blues, que, segundo Mugiati, nasceu do casamento do grito escravo com a harmonia europeia e precedeu a música rock. É interessante pensar nessa perspectiva do Mugiati, porque ele já fala que é uma resistência, que essa música, né, os blues, né, esse ritmo todo que vai depois culminar no rock, é uma resistência daqueles escravos que chegavam à América, né, nos Estados Unidos principalmente. E a partir daqueles gritos, depois daquelas canções e daqueles instrumentos que eles iam arrumando ali para fazer aquelas canções, eles conseguiram fazer um certo ritmo. Só que tudo é hibridismo, tudo se mistura, né? Inclusive, esse grito escravo, essas canções dos escravos de resistência e de sofrimento, com a harmonia que vinha das músicas da Europa. Então, toda essa mistura, todo esse hibridismo, esse caldo cultural, vai formar, por exemplo, o blues, depois o rock, como a gente vai ver, tem uma história aí que vai levando ao surgimento do rock. Então, a célula básica do rock é o blues, né? E essa Blue Note e se aplica também ao jazz e, de certa forma, ao rock, né? A Blue Note, então, ela forma, né, as Blue Notes, né? Elas formam a tonalidade blue, triste, melancólica,
resultam justamente de uma resistência cultural, de uma inadequação do negro incapaz de aderir completamente à tonalidade europeia. Alguns chamaram estas notas, chocantes para os ouvidos da classe média, de rebeldes. Tá vendo como é que a cultura rebelde de resistência do escravo vai se aproximando depois, né, como a gente falar de cultura de rebeldia dos jovens? Então, é uma resistência cultural, como é a contracultura. Isso é importante, né, a gente deixar claro. Então, essas notas dos blues, elas vão estar presentes em músicas do Bob Dylan, dos Beatles, dos Rolling Stones e mesmo do Renato Russo, como é o caso da música Boomerang Blues. É uma música do Renato Russo que foi encontrada, né, gravada depois do seu falecimento e vem aí em um disco no início dos anos 2000, se eu não me engano, 2001, 2002, e traz essa música que recentemente foi tema de abertura de uma novela das 8 da Globo, O Outro Lado do Paraíso. Então perceba como que o blues está presente também na canção do Renato Russo. Então é isso, perceberam como a música aí que a gente colocou, Boomerang Blues, né, acaba sendo bem didática com o que a gente está falando. O que acontecia nos Estados Unidos, então, ali no período entre guerras, né, e depois no período da própria Segunda Guerra Mundial, é que aquela música popular americana, aquela música mais comercial, ela vai começar a perder a sua função social, e são palavras do Mugiat, 73. Então, ele afirma que as coisas tinham mudado, exigia-se uma música aberta para a realidade do mundo que começava a pulsar de novo, né, após a Guerra Mundial, a Segunda, né? E completa que o blues concreto e vital tinha sobrevivido a todas essas mudanças e continuava a ser uma música forte de contestação, de rebeldia. Desta forma, o rock e as formas modernas de blues e soul trouxeram a essência estética e filosófica do blues para a nova realidade mundial. O Friedlander, 2010, explica que a música negra é a raiz do rock, né? O que a gente já falou. O blues, antes rural e do sul, fora substituído por um blues urbano e do norte após a Segunda Guerra, devido à formação de comunidades afro-americanas nos centros urbanos da região. Então, a gente começa a ter aí um blues mais urbano. O Friedlander, 2010, vai além e sugere que a música gospel, isso é muito interessante, com estilo vocal emocionado e complexidade harmônica, também influenciou a raiz estilística do rhythm and blues e, por conseguinte, do rock and roll. Aqui vale também um parêntese, afinal, Mugiat também define que o rock and roll nasceu do rhythm and blues. O Friedlander prossegue afirmando que o gospel também inspirou gestos corporais entusiasmados e livres, tanto para apresentadores quanto para a congregação. E é isso que a gente vê no rock também, né? Tanto o cantor, né, o grupo, quanto os espectadores. Muita dança, os gestos corporais entusiasmados e livres aqui que cita o Friedlander. Além do gospel e do blues, Friedlander também destaca a influência do jump band jazz através de uma fusão que formou a base para o que ele chama de primeira era do rock, o rock and roll. Então, na década de 50, nas palavras do Friedlander, do próprio Mugiat, que fala em rock clássico, né, uma espécie ali de antes do rock, mais ou menos ali que a gente conhece na década de 60, o Friedlander chama de rock and roll, que é aquela fase, por exemplo, do Elvis Presley. Então, uma galera que dança, que vai no balanço, mas ainda sem muita função social nas letras. É isso que muda o rock and roll para o rock, que é o que vai definir o Friedlander, para se falar só rock, né, e não rock and roll como anteriormente. A gente está falando aqui sobre a música, daqui a pouco eu falo sobre a juventude. Outra grande contribuição para o início do rock clássico nos Estados Unidos se dá através da música folk and country. Embora Mugiat, 73, já definisse o country como música rural do branco pobre dos Estados Unidos e o western como música dos cowboys do oeste, formando country e western, foi Friedlander, 2010, quem citou Hank Williams como sujeito que finalmente adaptou o estilo e levou o country em geral para as paradas de sucesso. O Friedlander explica que as músicas de Hank Williams catalogaram todos os espectros de experiências e emoções do cotidiano de pessoas comuns. Estão vendo, então, gente? É blues, é country, é todo um caldo ali de músicas que vão formando esse processo do rock. Então, funde-se tudo isso, rhythm and blues, o country western, e tudo isso os americanos vão assistindo de perto, acompanhando. O Mugiat, 73,
aponta que Elvis Presley foi o responsável por juntar essas duas correntes, essa primeira do blues e essa segunda do country, em meados dos anos 50, e que o produto final foi o rock and roll. Surgiu carregado de ritmos negros e blues notes. Desculpa se a minha pronúncia não é legal, viu, gente? Eu realmente tenho alguns problemas de pronúncia, tá? Com o inglês. Bom, Osório 2011 nota que todo esse processo colocou o jovem em contato com o próprio corpo, lembrando que a voz instiga o corpo a participar da melodia, e na participação da melodia, o corpo explora a dança. Isso é muito interessante, né? A gente pensar que nesse momento de country, de blues, de música, de surgimento de rock and roll, trazendo elementos inclusive da música gospel nesse caldo todo, o jovem começa a explorar o corpo, né? A melodia ali, e vai explorando também a dança. Ao analisar a tríade dança, música e poesia como complementares no rock and roll, Osório destaca que o movimento transformou-se em um ritual poético desrepressivo, né? Contra a repressão conservadora da época nos Estados Unidos, em conflito com os padrões, né? Os padrões conservadores. Por isso a dança de Elvis Presley era considerada subversiva entre os conservadores americanos na década de 50. O Elvis Presley na TV, para vocês terem uma ideia, eles pegavam ele apenas a parte de cima, né? Para não pegar o gingado, né? Então, depois vocês observem, busquem vídeos aí do Elvis Presley na TV aberta. Vocês vão perceber que as câmeras focam ele da cintura para cima para não pegar esse gingado que era considerado subversivo. Por isso que a autora ali fala numa dança, num estilo que é desrepressivo, né? Contra a repressão, né? É um movimento ali de contracultura mesmo que surge. Que, embora não tenha esse nome ainda, isso vai acontecer só nos anos 60, e o Elvis Presley é nos anos 50, que ele surge com sucesso. Então, embora a década de 50 tenha sido fervorosa para o surgimento do rock and roll nos Estados Unidos, há de se reconhecer que o protesto social fora tímido, é o que eu falei, mais na dança, né? O protesto estava mais na dança, em se soltar, do que nas letras, né? Do que na violência simbólica, no discurso. O Giad 73 lembra que os primeiros grandes artistas não tratavam de temas polêmicos, mas de questões da juventude. Friedlander 2010 analisa que os jovens reagiam emocionalmente à música, movendo seus corpos em vibrações que acompanhavam o movimento dos artistas. As letras contavam histórias simples de adolescentes, sobre amor, dança, escola, música e sexo, né? Histórias simples sobre o cotidiano. Osório, 2011, lembra que a poesia não estava nas letras, pois essas reduziam-se aos interesses consumistas dos jovens, anos 50, hein, gente? Como ter um carro da moda ou uma jaqueta de couro, né? Lembra até aquele filme do James Dean, né? A Juventude Transviada. Era uma coisa mais consumista, mais de moda mesmo. A autora salienta, Osório, né, que neste primeiro momento a poesia de resistência do rock centrava-se na sensação de liberdade proporcionada pela música. Então estava na própria música mesmo. Ao referir-se ao mesmo período, Mugiat 73 completa que o silêncio foi rompido nos anos 60 pela explosão vocal de Bob Dylan e dos Beatles. Aí sim, esse silêncio se rompe e o rock surge como o grito de revolta de uma nova geração. O silêncio é rompido nos anos 60 pela explosão vocal de Bob Dylan e dos Beatles. E o rock surge como o grito de revolta de uma nova geração, né? Então, anos 50 para anos 60 tem essa diferença. Se nos anos 40, pós-45, saísse de uma Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, o consumismo, né, como eu falei lá no início da contracultura dos jovens, nos anos 60 os jovens passam a se manifestar e a se organizar. Friedlander 2010 aprofunda tal análise ao sublinhar que para os jovens as letras e músicas dos anos 50 abriram a caixa de Pandora, que continha uma resposta espontânea e emocional a esta música essencialmente negra, né? Lembrando do blues, né? E o sentimento envolvente de identidade adolescente e de comunidade. Os adolescentes por si só ali através da rebeldia, né? Osório 2011 vai além e delimita a guerra do Vietnã e a luta pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos como preponderantes no engajamento social dos jovens através do rock nos anos 60. Percebam então, guerra, segregação racial, racismo, movimentos de minorias, meio ambiente,
tudo isso vai culminar em músicas de protesto. Então, neste contexto, já podemos falar da música como instrumento social, é o que chegará no movimento punk no Renato Russo, na busca por transformações políticas através da inquietude dos jovens. Mugiat 73 entende o momento como marco histórico de transição do rock and roll para o rock. Lembra que eu falei que para o Mugiat rock and roll era aquela característica dançante dos anos 50? Agora o que ele chama só de rock é esse momento em que há esse discurso mais politizado na música. Ao falar sobre os questionamentos da rebeldia juvenil, o Mugiat 73 aponta que Bob Dylan devora jornais para inspirar-se e assume a pobreza, ou a ideia de pobreza, o ideal, né, como um desencanto em reação à sociedade de consumo e o American Way of Life. Que legal, né? Então ele vai assumir esse ideal. O Renato Russo também assume essa postura de discurso político aí, bem politizado. Uma citação do Pereira, 86, página 42. No quadro da contracultura, o rock é um tipo de manifestação que está longe de ter um significado apenas musical. Por tudo que conseguiu expressar, por todo o envolvimento social que conseguiu provocar, é um fenômeno verdadeiramente cultural, no sentido mais amplo da palavra, constituindo-se um dos principais veículos da nova cultura que explodia em pleno coração das sociedades industriais avançadas. Inglaterra, Beatles, Rolling Stones, Estados Unidos, né? Então, essas sociedades industriais avançadas têm aí o rock como uma nova cultura. Bom, Pereira 86 explica uma diferença visível entre o rock and roll e o rock. O primeiro, aquele mais dançante, o rock and roll, na visão do autor, era feito por músicos mais velhos para um público jovem nos anos 50. O segundo, nos anos 60, é feito pelos próprios jovens, e isso fortalece o cunho social da música. É de jovem para jovem o rock, né? Beatles, Rolling Stones, é tudo de jovem para jovem, como também será o punk posteriormente. O Pereira salienta que Beatles e Rolling Stones na Inglaterra, Bob Dylan nos Estados Unidos, eram, aí aspas, né, capazes principalmente de encarnar a revolta e as aspirações de toda uma juventude rebelde, que via na aliança entre arte, comportamento e contestação uma nova possibilidade de expressão e de sustentação da sua identidade, uma identidade juvenil que era contra aqueles valores conservadores impostos pela sociedade, pela família, pelos seus pais ali. Então a dança ela vinha justamente com a música, com a letra em contestação. Bom, no caso dos Beatles, oriundos da cidade operária de Liverpool, Pereira explica que a palavra passa a significar não apenas música, mas especialmente todo um novo estilo de vida que, ao lado dos novos comportamentos, incluía também humor, invenção, novas roupas e até mesmo um novo corte de cabelo. Então, a gente tem a bitomania, né? Interessante a gente pensar nisso, que vira aí uma moda, né? Dentre as novas explosões do rock, Friedlander 2010 destaca o Woodstock e o hard rock, sendo o primeiro pautado no movimento hippie, o segundo com o lema sexo, drogas e rock and roll, né? O hard rock. A partir daí surge uma espécie de rock primitivo, tendo Led Zeppelin como uma das bandas que se opõe aos gigantes do rock consolidados pela indústria cultural. A filosofia do hard rock daria vida ao heavy metal, art rock e ao rock progressivo. Aqui é bom uma explicação, né? Em 70, por exemplo, a gente tem o John Lennon falando que o sonho acabou, né? Esses artistas todos, né, que surgem nessa geração da contracultura nos anos 60, esses jovens todos, eles são absorvidos pela indústria cultural, as vendas de disco, o sucesso, né, o dinheiro, a fama. Então, a essência juvenil de justamente ser contra a cultura acaba sendo aí fundida com a própria cultura. Então eles são absorvidos pela indústria cultural e a partir daí novas ideias precisam surgir, né? O Antônio Bivar, no livro Que é Punk, estou procurando ele aqui, ó. Antônio Bivar, o Que é Punk, recomendo, tá? Ele fala que a juventude, né, ela precisa de guinadas. Aqui na página, logo no início do livro, na introdução, ele já vai falar isso.
na pré-história do punk aqui, ele fala que uma geração com a sua energia adolescente consegue evocar, né, certas coisas. Então, quando ele fala desde o começo e meados dos anos 50, o rock nos lega impactos, choques, moda, comportamento, estilos, políticas, revoluções, ideias, entretenimentos, além de música e dança, zênites, declínios e guinadas. Quando ele fala em declínios, é aquela fase em que o rock faz tipo isso aqui. Então seria, por exemplo, a fase em que sai, por exemplo, a da turma do Elvis e surge essa outra turma que eu acabei de falar da contracultura aí, fazendo a guinada, né? Uma nova energia juvenil que vem aí, por exemplo, com os Beatles, com Bob Dylan. Depois vem novamente a queda, né? E vem a nova guinada. E essa guinada conta sempre com energia adolescente, é isso que ele fala. Então, quando ele está falando aqui, essas explosões do rock, aqui o Friedlander, ele está falando justamente dessa energia adolescente. E aqui o livro do Antônio Bivar, ele fala que basta uma geração ter completado sua missão ou ter dado o seu recado para outra geração, em reação, surgir com outra proposta. E aqui ele fala do John Lennon aos 29 anos, em novembro de 70, Nova York, dizendo que o sonho acabou. E na verdade não acabou, porque aí a gente já vê surgir, por exemplo, a gente acaba de falar aqui de outras bandas como Led Zeppelin e tudo isso dando origem ao rock progressivo. Então, na década de 70, o rock está buscando outra legitimidade. Torna-se apenas um bem de consumo da indústria cultural. Tinha se tornado, como eu falei agora, dos Beatles e dos Rolling Stones, por exemplo. A industrialização e as gravadoras, entre outros aspectos, faziam com que os jovens buscassem alternativas dentro desse próprio movimento. Surge nesse cenário, então, o rock progressivo. Beleza, gente? Bom, atribui-se geralmente o nascimento do rock progressivo ao álbum dos Beatles Sgt. Pepper's, que não só abriu a criatividade pop para os recursos técnicos de estúdio, mas também ousou apresentar o rock como uma forma de arte, né? Mas os Beatles tinham muito humor, né? O disco é uma festa e o humor não se inclui entre as características básicas do idioma progressivo. Isso aqui é uma citação do Bugiati, 86, página 60-61. Então, continuando aqui, e há também a questão das letras. No rock dos anos 60, Beatles, Stones, Dylan, Simon Garfunkel, eles exerceram um papel vital como poesia. No progressivo, as letras se tornam uma simples complementação sonora para as grandiloquentes construções instrumentais elaboradas em estúdio. Então vocês percebem que aqui no rock progressivo eles estão mais preocupados com o som do que com a poesia, com a letra, né? Isso é interessante. Bom, segundo o Alves 2002, aí falando do rock progressivo, toda essa alta produção tem um preço. É contra esse aspecto elitizado que uma outra perspectiva vai se construir no âmbito do rock a partir do movimento punk. Então já falamos da década de 50, lá para o Bugiati, considerado rock and roll. Década de 60, né? O rock, a contracultura, a poesia. Década de 70, o rock progressivo. E aí, em meados da década de 70, mais ou menos 75, 76, surge dentro do rock, desse rock progressivo, dessa mistura toda, desses elementos todos que vão saindo, desses grupos que vão saindo, outro grupo que é o movimento punk. Punk rock, né? Alves 2002 explica que os punks, né, que o punk, né, como música, surge entre 75 e 76 nos Estados Unidos e na Inglaterra, em um contexto de neoliberalismo e de desestruturação do Estado social-democrata. E os punks, que pessoas desqualificadas em uma tradução livre, oriundos de camadas sociais mais baixas e, portanto, adotam, aí entre aspas, palavra do Alves, uma postura anarquizante. O vestuário e a música se tornam a forma de manifestação desse grupo social. Pessoal, eu indico esse livro aqui, ó, do Silvio Hessinger, Punk, Anarquia Planetária e a Cena Brasileira, tá? É um livro bem interessante, que dá uma ideia bem do que a gente está falando aqui também, né? A indumentária punk, né, produzida com o intuito de chocar, caracteriza-se por roupas rasgadas, cabelos com cores, penteados exóticos, alfinetes espetados pelo corpo, boca, nariz, orelhas, braço. Com os punks surge o punk rock, onde se busca fazer em uma outra perspectiva, mais percussivo, seco, ágil, simples em 3 acordes, como se costuma dizer, né, a música, né? Tanto que é assim que começa o Aborto Elétrico, que é a primeira banda do Renato Russo, tá?
propõe que, ao invés de admirar o virtuosismo dos grandes guitarristas do rock progressivo, por exemplo, que seja o faça você mesmo, não importando ser ou não ser um bom instrumentista, se o instrumento era ou não de boa qualidade. Alves 2002, página 95. Então, a partir de agora, a ideia é fazer. Faça você mesmo. A gente vai ver daqui a pouco com o Antônio Carlos de Oliveira, né, autor de um dos livros que a gente está trabalhando, Os Fanzines Contam uma História sobre Punks. Esse faça você mesmo, por exemplo, através de fanzines, né? E também das bandas, das músicas. Então é uma coisa muito ali no amadorismo, na rebeldia juvenil. E é assim que nasce o Aborto Elétrico, a primeira banda do Renato Russo. Então é assim que surge o movimento punk no Brasil. É assim que começa em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em outros lugares. Bom, segundo Osório, em 2011, o punk alcançou, como nunca visto anteriormente, uma rebeldia assustadora devido ao poder e força de sua violência. O autor explica que o corpo é uma forma de manifestação da resistência dos punks, e por esse motivo ele provocaria uma recepção poética no público. Através disso, percebemos o quanto o punk rock torna-se acessível para grupos de jovens que desejavam fazer música. A partir de agora é qualquer um. Não tem aquela coisa do rock progressivo, né? Daquela coisa que foi absorvida pela indústria cultural. O Silvio Hessinger, né, daquele livro que eu falei agora há pouco, ele explica que a fascinação que esse estilo desperta nos adolescentes surge pela necessidade de expor seus anseios e repúdio ao sistema, ao establishment, né? É a mesma coisa que acontecia lá na década de 50, 60, né, principalmente, com a contracultura. Nada mais é o punk do que um produto da contracultura, um produto da resistência dos hippies, por exemplo. O punk nada mais é do que produto disso tudo, que vai se misturando e vai se absorvendo, vai se hibridizando essas novas culturas e essas identidades, esses grupos que vão se separando, trazendo resquício daqui, resquício dali. O Antônio Bivar, no livro Que é Punk, fala que toda essa juventude surge lá com a filosofia existencialista, após a Segunda Guerra Mundial em Paris. Então, através dos existencialistas, vai passando para uma geração que é a geração dos beatniks, de toda uma contestação de poder, por exemplo, de ter liberdade sexual. Também vai a questão do uso de drogas, bebida alcoólica. Então, toda essa rebeldia juvenil, ela vai surgindo através de vários contextos. Mas é preciso deixar claro, pessoal, que não há como, no movimento punk, a gente entender o movimento anterior. Muita gente, às vezes, algum intelectual, mas eles estão inspirados no cubismo ou em outros movimentos de vanguarda, como é o movimento punk, que é um movimento de vanguarda, lá do início do século XX, porque eles rejeitavam a cultura, outros movimentos rejeitavam a cultura, então muita gente vai se inspirando. Mas não, o punk não tem isso, ele surge por si mesmo, né? E seria errado da minha parte querer buscar isso agora. Porque ele veio, talvez, ali daquele movimento, né? Ou de alguma coisa. De qualquer forma, essas correntes filosóficas, esses movimentos artísticos de vanguarda, eles vão deixando resquícios que vão sendo depois readaptados, né? E o Renato Russo nada mais é do que isso, né? O hibridismo cultural todo aquele caldo cultural que o Renato Russo tem acesso, porque é um jovem de classe média alta, culto, né? Inclusive considerado o irmão mais velho daquela turma da Colina que vai surgir em Brasília, dos jovens que vão aderir ao punk. O Renato Russo traz isso, ele traz muito do rock progressivo, traz muito do próprio início do rock, música italiana. Então tudo isso vai surgindo também para dar identidade ao Renato Russo, tá? E também aos grupos punks. Então, o grupo punk em si, a gente não pode, seria errado dizer que ele é a continuação de movimento tal e tal. Ele surge nesse cenário, meados da década de 70, ali na segunda metade, 75, 76, Inglaterra e Estados Unidos, através de jovens, né? E sobretudo de jovens da classe trabalhadora, jovens que vêm ali dos subúrbios, né?
trabalhadores, e eles buscam ali, por exemplo, e a gente vai ver isso com o Antônio Carlos de Oliveira daqui a pouco, ele vai falar um pouco mais sobre isso, eles não têm como acompanhar a moda da discoteca da época, então a roupa rasgada, né? aquela violência simbólica, o alfinete, tudo isso para causar estranheza e para mostrar a estética de resistência, que eles também se divertiam, né? E tudo isso também a partir de outro momento, né? Eu não digo talvez do primeiro, mas a partir de outro momento vai chegando através das músicas, né? E a gente vai ver isso com os Sex Pistols, com os Ramones e com todas as bandas punks que surgem nos Estados Unidos, na Inglaterra, em diversas partes do mundo e chegam ao Brasil. Em São Paulo, várias, né? A gente tem Inocentes, tem Ratos Porão, tem bandas fantásticas, replicantes no Rio Grande do Sul, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, surgem várias bandas. E a gente tem em Brasília, diferentemente das outras cidades, Brasília é a classe média alta, porque se o punk chega com os jovens de classe média ou baixa, ou o pessoal do operariado, em Brasília não, são filhos de funcionários públicos, diplomatas, pessoas que têm ali um mosaico cultural enorme, como é o caso do próprio Renato Russo. Então, em qualquer lugar do mundo, por mais carente que seja a comunidade, haverá sempre uma guitarra vagabunda plugada, um amplificador podre e uma bateria de latas para que garotos descubram a inigualável experiência de fazer seus próprios sons. E, uma vez que montem suas primeiras bandas, eles de certo quererão escrever letras que falem do seu cotidiano e das suas inquietações, seja de forma brincalhona ou sisuda, coerente ou delirante. Hessinger, 1999, página 15. Então, essa garotada começa a falar dos seus problemas, dos problemas que estão presentes em suas vidas e também dos problemas em âmbito ali do bairro, da escola, do trabalho, e por isso o punk alcança toda essa função social. Perfeito, moçada? No Brasil, o punk rock chega a alçada a categoria de pop sociológico a partir de 77, encontrando eco entre garotos de periferia de grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, embora essa delimitação do tempo seja um pouco difícil de fazer, e também no espaço. Chega não só em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas muitos jovens em qualquer lugar do país recebem esse conteúdo, principalmente os que viajam. O Felemos, que vai fazer parte do Aborto Elétrico, a primeira banda do Renato Russo, Felemos, que depois fará junto com seu irmão Flávio Lemos, que entra no Aborto Elétrico também, parte do Capital Inicial, e o André Pretórios, que era filho de um embaixador da África do Sul. O Felemos, por exemplo, morou na Inglaterra e traz todo aquele movimento que estava acontecendo lá com os Sex Pistols, né? Eles estavam contestando o poder da rainha com a música God Save the Queen, ali naquela época, justamente em 77, com essa música mostrando o outro lado da rainha, ironizando. A música, inclusive, é o nome do hino da Grã-Bretanha, né? God Save the Queen, Deus salve a rainha. E eles contestam com a violência simbólica, a violência nas palavras mesmo, como era a forma punk. Eles começam, por exemplo, traduzido aqui, né? Deus salve a rainha e seu regime fascista. Então é assim que eles começam aquela música. E aquilo explode, vai para as paradas de sucesso. Os Sex Pistols fazem um grande sucesso e vendem muito na Inglaterra, vendem muito ali no Reino Unido, e ali começa a explosão do punk. Eles também começam a falar de anarquismo, de movimentos, os Sex Pistols, e a gente tem isso. Então, voltando ao Brasil, apresentando-se em porões, com letras agressivas, é o que eu falei agora dos Sex Pistols, vale também para os punks brasileiros, sobre o cotidiano e um som improvisado. As primeiras bandas de punk do Brasil constituíram toda a base do rock nacional, que fez sucesso nas décadas de 80 e 90. Acabei de falar um dos casos, né? Do Aborto Elétrico, banda punk de Renato Russo, os irmãos Fê e Flávio Lemos, surgiriam duas bandas de grande sucesso do nosso rock, que é a Legião Urbana do Renato Russo e o Capital Inicial com os irmãos Fê e Flávio Lemos. Então, para a gente aliviar um pouco, vou deixar vocês com o som dos Sex Pistols, God Save the Queen. God Save the Queen! Ops, pessoal, desculpem, eu não sou o Johnny Rotten, não podemos colocar a música. Esse foi um episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTFPR, editado por Cássio Amador.
Músicas utilizadas: Metal Hard Punk Instrumental, de Her Eyes on Horizon, disponível no YouTube. Grunge Rock Instrumental, de Wayne John Bradley, disponível em soundcloud.com/AinOnRadley. Para saber mais informações sobre o projeto deste podcast, visite nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Esse e outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido. O tema continua no próximo episódio. Até a próxima!